Olá, eu estava aqui analisando e já faz algum tempo também que eu venho começando a refletir e a meditar sobre uma geografia feita para os pobres, para os trabalhadores e uma geografia feita para uma ação popular, para para uma prática de lugares populares ou lugares cidadãos, melhor dizendo. Na minha tese de doutorado, eu comecei a refletir sobre a nova dinâmica do mundo do presente com vistas para o futuro, um mundo digitalizado. Naquela época do doutorado, não faz tanto tempo, eu sou uma jovem recém-doutora e eu estava muito fascinada com o poder do digital e tinha identificado os lugares virtuais, que na verdade é um termo que já existia, mas era abordado do ponto de vista da percepção. Então eu estava fascinada, entusiasmada. Porém, o digital, como um processo de qualificação do meio técnico informacional, já é presente. Não é a cidade do futuro. A cidade do futuro é outra que está por vir e já começa aí dando o seu ar da graça, mas ainda muito timidamente devido às transformações do período histórico. Antes de começar, eu quero analisar o que eu já vinha começando a pensar sobre essa geografia, isso por causa dessa ação da Rússia na Ucrânia e a mídia e todos esses comentários como se só existisse o drama da guerra e da desgraça na Ucrânia, desde que o mundo está cheio desses tipos de ação, intervenção, só que a ação da Rússia é diferente de uma guerra, por exemplo, que está acontecendo no Iêmen ou mesmo na Somália. São conflitos diferentes, esse é um ponto. Mas antes da gente iniciar, eu trouxe essa análise no sentido de começar a falar sobre essa geografia como um instrumento para a ação popular, um instrumento para a classe trabalhadora, para os trabalhadores, mas, sobretudo, para os pobres. Então, a análise vai ser nesse sentido e ela tem circunstâncias. E eu já comecei a refletir sobre isso, mas essa ação da Rússia, essa nova ordem mundial que está aí já iniciada, marcada como um evento geográfico que muda a nossa história do presente, eu decidi começar a falar sobre essa geografia popular. Então, vamos praticar? Eu já comecei timidamente, claro, é todo um trabalho assim, de passinho em passinho. Análises profundas requerem muito amadurecimento intelectual e uma postura crítica do observador, do sujeito, que se dedica a analisar qualquer fato, qualquer evento do cotidiano. Eu vou retomar alguns pontos que eu já venho começando a comentar aqui. Primeiro, evento e fato histórico são sinônimos. Evento geográfico e fato histórico são sinônimos. Primeiro ponto, é a forma da geografia dialogar com a história e as outras ciências. Então, o fato histórico, que futuramente, em umas reflexões mais sedimentadas da ciência, esse fato histórico que foi a ação russa na Ucrânia, dia 24 de fevereiro, é um evento geográfico que demarca, delimita esta nova ordem multipolar, uma nova ordem de blocos e que vai mudar completamente o mundo, já está mudando até pelos fatos
que vem ocorrendo, e quando eu comentei no outro vídeo sobre a mídia e alguns intelectuais mais contaminados com o discurso e a ideologia estadunidense estão assustados com o que está acontecendo na Rússia, não é no sentido de muitas perdas, embora haja as vítimas colaterais, que uma vida importa, mas eles estão assustados com o nível da ação russa, de alta qualidade e precisão, a capacidade dos mísseis supersônicos, o poder destrutivo que a Rússia demonstrou, e a precisão e a rapidez com que o território ucraniano foi totalmente atacado em pontos precisos do território. Por isso que eu falei em uma ação estratégica, tecnológica, territorialmente precisa. Este é um ponto. O outro ponto também é que as reações que os Estados Unidos, que pressiona e domina a Europa, estão reagindo à Rússia, são pífias, são mínimas. E essa correlação de forças é o que demarca essa nova ordem mundial. Então, essa incapacidade do mundo ocidental em reagir é o que tem assustado também os analistas que vinham dormindo sobre os movimentos do mundo. Não é de hoje que alguns analistas geopolíticos já vêm antecipando esse fortalecimento da Rússia, sobretudo da China, do ponto de vista comercial, econômico. Tanto é que há uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Mas, enfim, este é o primeiro ponto. Então, o repertório, porque as pessoas estão vendo que as perdas são mínimas, que não é bem assim como o Ocidente está falando, então já se começa a mudar um pouco o tom do discurso aqui na mídia ocidental, e eu falo do Brasil. Mas o segundo ponto é que a realidade lá, onde é que ela está acontecendo, ela é totalmente diferente do que chega aos nossos sentidos. Então, as informações que chegam, mesmo que seja do ponto de vista da Rússia ou do ponto de vista do mundo ocidental liderado pelos Estados Unidos, é diferente. Um outro aspecto é que, lamentavelmente, pessoas acabam morrendo, vítimas. E só que muitas outras pessoas têm sido também violentadas, perseguidas, e a mídia não noticia, né? Eu comentei sobre isso num texto, não vou me aprofundar aqui. Então, um terceiro ponto ainda é que o mundo é bem mais complexo. Não dá para tomar partido imediato de Rússia ou Estados Unidos sem também conhecer a história da Ucrânia. Então, a gente já percebe isso, e muitas pessoas também já começam a analisar isso, sobretudo porque o presidente de lá é um produto de uma nova política que começou aí a ser praticada pelas mídias digitais. Então, esse é um outro ponto. Há um resgate dos grupos neofascistas, neonazistas, e que eles também são financiados por alguns governos. Então, há toda essa problemática, e aí fica ali uma disputa também midiática sobre os fatos que estão acontecendo, sobre os eventos que estão acontecendo. Mas voltando ao nosso ponto principal de comentário aqui, é sobre essa geografia, porque no segundo vídeo que eu fiz sobre esse tema Rússia e Ucrânia, eu falei da geografia como uma ciência. A geografia científica, ela nasce vinculada aos Estados-nações, ela nasce num contexto histórico em que a disputa territorial era o motor da produção do mundo. Os estados precisavam de um território, os povos precisavam de um território, porque há povos sem territórios, né? E há conflitos sobre isso.
Mas essa natureza da geografia, eu poderia dizer assim, uma natureza bélica, ela tem que ser transformada. É isso que eu começo um pouco a falar no vídeo anterior. Estou retomando neste agora e quero continuar a refletir sobre isso, né? Que geografia é essa? Que pode ser uma nova geografia, uma geografia completamente, outra geografia, melhor dizendo, que sirva para a paz, que sirva para a justiça humana. Então, esse é um começo de reflexão que eu quero iniciar aqui. Então, é essa outra geografia que eu quero começar a refletir aqui, né? Porque eu já vinha começando a identificar isso nos meus estudos. A gente tem que continuar estudando para alimentar o pensamento crítico. Então, eu estou retomando esse tema, Rússia e Ucrânia, nova ordem mundial, para também fincar os meus pés nesta análise sobre uma outra geografia, uma geografia que sirva para a paz, uma geografia que sirva como instrumento para os trabalhadores e para, principalmente, uma vida digna aos pobres. A geografia ela sempre foi feita como instrumento de poder. Ela é um instrumento de poder, então a classe social que é hegemônica usa esses instrumentos de poder. Mas como a geografia pode ser feita para ser um instrumento de liberdade e de justiça? Esta é a minha preocupação como cientista, como geógrafa, como professora e uma futura intelectual deste meu país, o Brasil. Pelos estudos, pelo que eu estou refletindo e observando, a geografia crítica, que é uma escola ou uma abordagem, ou como os técnicos e os analistas da geografia falam, uma corrente geográfica, eu prefiro abordar como teoria. Uma teoria chamada geografia crítica, ela faz a crítica ao capitalismo, né? Reconstituindo um pouco, ela nasce da crítica radical à nova geografia, que era uma geografia estatística, uma geografia que servia aos interesses dos Estados Unidos, que começou a dominar essa tecnologia do computador, da informática, da informatização, da digitalização dos dados, dos processamentos de dados. Então, essa geografia que nasce como, abre aspas, neutra, fecha aspas, não era neutra coisíssima nenhuma. Mas ela falseava-se como se fosse neutra, apesar de ter técnicas muito importantes que devem ser praticadas assim e que são utilizadas, recursos técnicos que ainda são utilizados. Mas esse é outro papo. Não existe essa neutralidade científica, a gente sempre fala de uma concepção do mundo, de uma visão do mundo, e o método parte disso. E tem um fundo ideológico. Quem disser que pratica um método sem fundo ideológico está mentindo. Não é verdade. A gente não está no mundo neutro. Agora, o que nós não podemos fazer é ser simplista e, sobretudo, quem está praticando a ciência. Nós temos que, no caso, tentar entender essa complexidade. Particularmente, eu adoto e pratico um método totalizante, que foi elaborado pelo Newton Santos. Então, a minha base é a partir desse método totalizante. Só que o que eu venho observando dessa escola de geografia crítica, das teorias que surgem dessa escola de geografia crítica, é que se ficou muito na crítica ao capital e pouco se ofereceu de instrumentos para os trabalhadores e para os pobres. Só que isso é um contexto também. Eu estou criticando aqui e alguém pode pensar assim, mas foi tão importante? Claro que foi importante, só que a hora agora é de pensar o que a gente vai fazer para avançar, para evoluir, né? O Newton Santos, ele ofereceu uma teoria genuinamente brasileira
e sul-americana, uma teoria do mundo pobre. Então ele rompe com uma lógica eurocêntrica, uma lógica da geografia francesa, do primeiro mundo. Ele rompe com isso, primeiro com a teoria dos circuitos da economia urbana. É a primeira teoria que ele produz a partir do mundo visto do lado de cá, como ele costumou dizer na sua Por uma Outra Globalização. A teoria dos circuitos da economia urbana é a primeira teoria do mundo pobre, da produção da cidade no mundo pobre, da economia política no mundo pobre. Só que há transformações e hoje essa teoria precisa ser revisada. Então, também tem uma teoria, ele trabalha com o chamado terceiro mundo naquela época, então ele coloca qual é a função e o trabalho do geógrafo no terceiro mundo, é outra que rompe, então são instrumentos que começam a ser ditos. Os outros geógrafos também se propõem a discutir o capitalismo, seletividade espacial, segregação espacial e por aí vai. Mas instrumentos de fatos ainda não foram oferecidos, né? Tem alguns conceitos que são interessantes e que mostram o mundo atual, como o conceito de território alternativo, do Marcelo Lopes de Souza. É um conceito que fala do poder paralelo, sobretudo do crime que nós vivemos hoje. Então, assim, há conceitos que aí estão sendo oferecidos, mas é preciso mais, Eu concordo com a filósofa, e aí eu estou dialogando geografia e filosofia, porque a geografia é uma filosofia das técnicas, e eu concordo com uma filósofa que fala sobre... É bem polêmico, mas ela fala que o mundo do trabalho já foi superado, é a filósofa Hannah Arendt, ela fala que os trabalhadores já chegaram no poder, na reflexão dela. Eu concordo com ela. Eu acho que o mundo do futuro, o mundo popular, ele será pela classe pobre, que é uma classe trabalhadora, mas é uma nova classe que vai surgir. Isso eu estou aqui divagando. Mas os instrumentos de poder para essa classe precisam começar a ser imaginados a partir dessas teorias dialéticas e totalizantes, como a geografia se dedicou na geografia crítica, na teoria crítica, por exemplo. Só que fica muito na denúncia e pouco instrumento é oferecido para essa transformação. Eu fico muito com a teoria do Milton Santos, porque é a que eu pratico mais e dialogo com outras. Então, ele ofereceu a teoria dos circuitos, ele ofereceu outras teorias também, né? Um edifício epistemológico da geografia, como ciência do espaço geográfico. Então, ele oferece isso. Só que quando ele estava a ponto de imaginar essa geografia do futuro, ele nos deixou. E ele deixa pistas imaginativas da teoria e do pensamento dele. Ele já falava em teleação, que são os lugares virtuais, na minha interpretação, e ele falava num novo mundo, começando de baixo para cima, nessa mudança. O Florestan Fernandes também aponta isso, o Darcy Ribeiro também aponta isso, e são teóricos brasileiros que pensam a partir do Brasil. O Darcy Ribeiro, ele é muito original, tem uma mente muito imaginativa, e ele, para mim, é um autor que fala muito bem do que é o povo brasileiro. Então, para nos conhecermos como povo, tem que ler Darcy Ribeiro. E isso, pensar nesse mundo novo que está vindo, aí eu vou resgatar outro ponto, que poderia ser chamado segundo,
Meio é sinônimo de período histórico, é outro diálogo com a geografia. Então, o novo período histórico e o novo meio é que vai fazer essa mudança de classe social. Vai ter uma virada aí. A burguesia vai ser destituída, vai continuar, assim como a realeza continuou quando a burguesia destronou a realeza. Tem locais que se adaptaram, né, como a Inglaterra, só que não detém o poder. Então, a nova classe também vai aí e as transformações vão acontecer. Mas nós temos que imaginar, num vídeo anterior, eu não sei se nesse canal, porque eu tenho vídeos em um outro canal, mas eu falo dessa angústia que eu comecei a perceber nos estudos de geografia crítica, que fica só na denúncia do capital, e a gente precisa oferecer esses novos instrumentos para a nova classe, esses instrumentos de liberdade e de justiça. Depois eu vou começar a aprofundar sobre isso. Eu já tenho uma visão do que é a geografia, uma geografia popular, o que é a geografia, como é que eu ensino a geografia. Eu já tenho essa visão, mas eu estou esperando algumas publicações para divulgar aqui e eu já começo a especular, mas isso é o meu esforço, né? Outros esforços também estão aí, com certeza aparecendo, porque há uma dialética da vida. Eu adoto a dialética como o motor da vida, a dialética da natureza, a dialética da vida e o materialismo histórico, só que dialogando com a metafísica. Essa é vamos dizer assim, o início, né, do que eu começo a me fundamentar do ponto de vista filosófico, a geografia como uma filosofia das técnicas, mas tem mais. Além dela ser uma ciência do espaço geográfico, uma filosofia das técnicas, ela isso eu vou dizer em próximos vídeos, como eu venho lidando com a geografia, as teorias que eu estou começando a imaginar. Eu já lancei algumas coisas em texto, né, falando sobre qual a minha teoria das desigualdades hoje, e aí é uma teoria que eu proponho nova e que revisita a teoria dos circuitos. Não é para estudar a economia em si, é para estudar as desigualdades, então é uma outra teoria, mas preciso se imaginar o novo. Então, só para fechar, né, essas mudanças que essa nova ordem está propondo, exige das ciências imaginação. Então, como a geografia ela é íntima da guerra, porque ela é um instrumento de poder, como a gente muda isso? Porque há uma indignação do humano, basta de guerra, basta de violência. A gente tem que caminhar rumo a uma sociedade civilizada, humanizada, como diz o Sartre, resgatar, ou como dizia, resgatar o humano do homem como espécie ou como categoria filosófica. Então, como a gente vai imaginar esse futuro sem guerras? Eu falo da utopia do Daci, o Yves Maraen, no vídeo anterior, e os indígenas brasileiros, eles buscavam o Yves Maraen quando estavam sendo assassinados e perseguidos. Então, é uma utopia muito bonita que o Daci Ribeiro nos deixa. Então, como a gente caminhar rumo a ela, já que o Galeano fala que a utopia é uma linha no horizonte que nós temos que traçar para caminhar. Então, as transformações só vão ocorrer quando a gente traçar essa linha e caminhar para ela. Então, nós precisamos traçar essa linha. Eu estava ouvindo um desses youtubers, o Luciano Mello, se eu não me engano, no canal do Bem-vindo. Se eu não me engano, o nome dele é Luciano Mello. Ele falou uma coisa muito interessante do ponto de vista da psicanálise, que nós sentimos as emoções, o amor, o ódio, por exemplo, está falando sobre o ódio, e nós precisamos canalizar esse ódio.
Então, esse ódio que nós temos, ao invés de se manifestar em guerras, ele pode se manifestar em outras coisas. Eu tinha começado a refletir isso no último vídeo. Então, esse ódio, ele pode ser canalizado, essa emoção, essa nossa necessidade de competir, pode ser transformada numa necessidade de concorrer, que é diferente, porque a competição é altamente capitalista e ela é negativa no sentido de destruir. Então nós vamos ter que caminhar rumo a outra visão, a outra abordagem, transformar o ódio que a gente pode sentir e extravasar ele de outra maneira, né? Com outros instrumentos. Então tudo isso precisa ser criado. Esse diálogo entre a geografia e a história, a geografia e a filosofia que eu trago aqui para imaginar um novo mundo é um diálogo interdisciplinar, mas também tentando ser multidisciplinar e tentar imaginar essa realidade que está aí se transformando, né? Eu falo a partir da geografia e pratico a ciência a partir da geografia. Então é isso. Não que as disciplinaridades vão deixar de existir, mas elas precisam se revisitar. Algumas até podem deixar de existir, mas a gente tem que caminhar rumo ao futuro. Então era esse o meu comentário longo, mas que o vídeo anterior me exigiu explicar melhor e sair também do conflito ou mesmo canalizar novas emoções numa energia mais construtiva e também prosseguir com as reflexões e o trabalho da ciência, o trabalho científico. É isso aí, continue andando e até a próxima.